Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Alessandro Ferronato, do Instituto Federal do Campo Juína, tá? Para uma aulinha de processamento de aves. E o objetivo desta aula é só para dar um arremate naquilo que vocês já estudaram no texto postado na parte 1 e parte 2 lá do nosso Red 3, no Google Classroom, beleza? Bom, eu quero começar dessa parte aqui, que é, na verdade eu vou voltar alguns slides, né? Que é para mostrar aqui um fluxograma de operações, tá? Lá naquele material vocês têm um fluxograma, aqui eu estou apresentando um fluxograma também. Pode ter algumas diferencinhas, mas com certeza 80%, 85% é a mesma coisa na mesma ordem, beleza? Bom, um fluxograma de operações no abatedouro de frangos, né, ele começa assim, antes do abatedouro, na verdade, ele começa com a retirada da ração, porque o animal ele precisa ir para o abate em jejum, porque o jejum ele traz alguns benefícios, né, para o animal em si, enquanto ele é transportado, por exemplo, né, e para o rendimento lá no abatedouro. Bom, dado um certo tempo de jejum, faz-se a operação de apanha dos frangos, né? Que é a forma de se coletar esse frango lá na granja e colocá-los em engradados, normalmente de plásticos, para serem empilhados nos caminhões. É feito então o empilhamento nos caminhões e o transporte, certo? Após essa operação, o caminhão chega lá no abatedouro e ele chega na parte do abatedouro chamado de recepção. Essa recepção ela tem características, como vocês leram naquele texto, características importantes, né, que normalmente estão ligadas às questões principais de bem-estar, né, a questão ambiental, temperatura, umidade. E uma segunda questão é se for necessário ainda um tempo, uma espera de jejum, ou uma terceira questão é se o abatedouro está com uma fila, né, de abate e aquela carga precisa esperar a sua vez. Uma vez o frango chegando na recepção, então, e considerando todas essas características que eu disse antes, ele é pendurado, ele fica de cabeça para baixo. Depois dessa operação da pendura, ele vai para o atordoamento. O atordoamento, vocês já viram qual é o tipo que a gente utiliza, lá pela leitura do texto, é óbvio. Após o atordoamento, e muito logo após, né, não pode se demorar muito tempo, é processado a sangria. Deixa eu colocar isso aqui na forma de apresentação, que talvez fique um pouquinho mais legal. Certo? Estou um pouquinho enferrujado nisso aqui de novo. Após a sangria, então, é feita a escaldagem do frango, é feito após a escaldagem a depenagem, após a depenagem é feita a evisceração, corte dos pés, e aí o frango ele vai para o resfriamento. É preciso abaixar a temperatura dele, porque assim, frangos, né, e derivados, por exemplo, como ovos, possui uma carga microbiana muito alta. Então é necessário se fazer algumas lavagens em alguns procedimentos anteriores ao resfriamento, certo? E essas lavagens normalmente possuem substâncias antimicrobianas, como cloro, por exemplo. E o resfriamento é importante para quê? Para que, ainda tendo resíduos microbianos na carcaça do animal, esses micro-organismos eles têm um desenvolvimento muito lento, né? Bom, após isso é feita a operação de gotejamento, que mais lá para frente, em uma outra aula, a gente vai ver o que é isso aí, tá? É feita a classificação das carcaças, a embalagem dele, depois para um resfriamento e congelamento, certo? E as carcaças são armazenadas esperando a sua expedição, ou seja, não é finalidade do abatedouro ficar com a carcaça, né? A finalidade é produzir a carcaça, produzir cortes, carnes de frangos, se for o caso, e mandar
para o mercado, certo? Então, fluxograma básico é esse. Pode ter pequenas variações dependendo do objetivo do abatedouro. Ok. Vamos falar da recepção. Quais são as características da recepção? A ideia da recepção, ela é de minimizar a mortalidade, ou seja, ela tem que dar condições ambientais para que o frango, que é uma ave bastante sensível a altas temperaturas, né, por uma razão óbvia também, né, ela tem o corpo todo coberto de pena, então ela tem uma preservação da sua temperatura muito, né, forte. E aí, se o local da recepção não for um ambiente que promova um ambiente ameno para ela, com uma umidade característica para o frango, ele entra em estresse, normalmente estresse térmico, e a mortalidade pode ser bastante alta, certo? Então, normalmente se utilizam nesses ambientes de recepção ventiladores e nebulizadores. Nebulizadores são aqueles equipamentos que ventilam e expelem as gotículas de água, como esses nebulizadores que nós temos em casa, os nebulizadores domésticos. Os caminhões, eles precisam estar à sombra, correto? E essa sombra é uma sombra normalmente de galpões fabricados nos abatedouros para essa finalidade. Beleza? Tudo isso então está relacionado com a ideia de conforto térmico. Pendura, tá? É a próxima etapa. E quais são os equipamentos utilizados na pendura? Beleza? Bom, na pendura é necessário que exista a nória. A nória, ele é um equipamento onde a gente coloca o frango, né, de cabeça para baixo em uma linha, num trilho que ele vai seguir então por todo o abatedouro. A diferença aqui é que em abatedouros artesanais ou abatedouros de pequeno porte, pequeníssimos porte, eles normalmente não trabalham com linhas de transporte, tá? São equipamentos caros e a quantidade processada nesses abatedouros de pequeno porte é muito pequena, então não compensa economicamente. E aí o frango ele é lidado de outra forma, tá? Então a nória ela fica instalada em uma linha de transporte, beleza? Esses animais vão ficar dependurados, ok? E essa linha de transporte ela vai apresentar alturas variáveis ao longo do abatedouro. E essas alturas variam, né, conforme a atividade que vai ocorrer naquele ponto, de acordo com o fluxograma apresentado para vocês. Beleza? Aqui tem uma imagem mostrando para vocês um ambiente de recepção. Os engradados com os frangos lá dentro, dá para observar aqui os ventiladores e uma nevoazinha saindo deles, ó. Então eles são nebulizadores, correto? E essa água que está aí sendo expelida e em partículas muito pequenas, junto com o movimento do ar, serve para diminuir consideravelmente a temperatura desse ambiente. Ok? Aqui tem uma outra imagem mostrando para vocês ventiladores focados diretamente no caminhão, né? E lá em cima os aspersores de água. Então aqui você tem ventiladores e aspersores. Então você não tem isso no equipamento só. Nesse caso eles estão separados, mas faz o serviço também. Aqui vocês estão vendo um operador lá no abatedouro de frangos, retirando os frangos dos engradados e pendurando nas nórias. A nória é essa estruturinha aqui, ó, tá? Existe uma nória para cada frango, né? E essa nória, cada nória dessa está, ó, ligada a um trilho que vai seguir pelo abatedouro. Ok? Vamos falar agora sobre o atordoamento, também conhecido como insensibilização, né? Primeiro, ele é uma exigência legal. Nós acho que já conversamos sobre isso sobre outros tópicos da nossa disciplina. É uma exigência legal. O abatedouro não pode não fazê-lo, tá? A menos que esteja enquadrado na legislação de abate referente ao abate religioso, ok?
o atordoamento, ele tem também além da sua finalidade de bem-estar animal, de não causar sofrimento, ele tem um benefício de tornar a sangria e a depenagem mais fácil, mais eficiente, vamos dizer assim. Ok? O sistema de atordoamento de aves, o mais empregado é o elétrico, tá? E essa eletricidade, ela é conduzida por um líquido condutor. Normalmente esse líquido condutor, ele é a água com cloreto de sódio, tá? Que quanto mais sódio na água, melhor fica a condução da eletricidade, beleza? E aonde então os frangos são mergulhados. Ele não é mergulhado o corpo inteiro do frango, tá? Somente a cabeça e uma parte do pescoço. Veja só. Então, o atordoamento ele consiste, olha, em um banho de água salina, em que a corrente elétrica passa pelo corpo através da cabeça. Então começa ali na cabeça, né? E vai chegar até os pés. Como os pés dos frangos estão presos na nória, a nória ele é um equipamento metálico, ok? Lá no momento do atordoamento, lá na linha de transporte, a linha tem que ter um fio que encoste, tem algum contato com o sistema da nória para que se feche o curto, ok? Se feche a corrente, onde então a corrente passa pela cabeça do frango, passa pelo corpo, pelos pés do frango, se transfere para a nória, então, e aí a corrente segue seu curso. A gente chama de normalmente um fio terra, alguma coisa nesse sentido, para que haja a condução da corrente pelo corpo do frango. Se não tiver isso, não ocorre a insensibilização. Aqui existe uma tabela de comparação, né, de frequência e amperagem, né, que deve ser aplicado para diferentes tipos de aves. Aqui nós temos na primeira coluna são as frequências, né? Então, uma frequência menor que 200 Hz, frequência entre 200 e 400 Hz e maior que 400 Hz. E aí nós temos ali na segunda coluna qual é a amperagem que deve ser estipulada conforme a frequência, né? Conforme a frequência. E aí, amperagem e frequência são características, né, da eletricidade importantes para que a gente estuda em física, tá? E são importantes para que haja a insensibilização correta do animal, beleza? E aqui a gente pode ver o do peru, né, do pato ou do ganso e da codorna. A codorna, não sei se todo mundo conhece, ele é uma ave muito pequena, né, em relação a esses outros três anteriores. E aí dá para perceber que a amperagem para se insensibilizar a codorna pode ser bem menor em relação aos anteriores. E peru e pato ou ganso, que são animais mais corpulentos, a gente percebe que a amperagem para a insensibilização desses animais ele é maior do que de frango. Ok. Aqui nós estamos vendo a linha com a nória, né, e os frangos dependurados, e os frangos entrando na cuba de insensibilização. O que é essa cuba? É esse equipamento aqui em azul clarinho, né? Então a água salina está aqui dentro. E o animal ele vai então entrar aqui e o pescoço vai ficar mergulhado nessa água salina. E ali ele irá receber por um determinado tempo a descarga elétrica que irá insensibilizar o frango. Aqui existe então um desenho esquemático dessa cuba. A gente está vendo uma seção transversal dela, tá? Um corte, mostrando que aqui embaixo fica então instalado o eletrodo, que é por onde a descarga elétrica tem o seu início. E aqui nós temos uma cuba contendo água salina. O pescoço do animal fica aqui dentro, não encosta no eletrodo, tá? E ele irá receber, à medida que ele
fica aqui um determinado tempo mergulhado nessa água, ele vai receber uma determinada carga suficiente para ficar inconsciente. Normalmente dura de 3 a 4 segundos, mas isso pode variar dependendo do equipamento daquele abatedouro, dependendo do volume da água salina, dependendo do peso dos animais que entram nessa cuba. Ainda sobre atordoamento, quais são os fatores que afetam o atordoamento? Bom, vamos falar de fatores que afetam negativamente, ou seja, que dificultam o atordoamento das aves. A ave entrando na cuba de insensibilização, entrando molhada. Se a plumagem dela estiver molhada, mas de onde que vem isso? Ela pegou chuva durante o transporte? É possível, né? E lá na recepção do abatedouro, os nebulizadores estavam mal regulados e aí jogaram muita água e essa água umedeceu a plumagem dos frangos. Não é isso? E por que isso prejudica? Porque veja bem, olha só o que está escrito aqui. Que a ave molhada reduz a eficácia do atordoamento devido ao fato da corrente aplicada adotar o caminho de menor resistência. Veja bem, a plumagem do frango tem poeira, tem resíduos minerais, né, provenientes do ar, né, e provenientes lá da granja. O que acontece? Esses resíduos, quando eles entram em solução com a água, eles aumentam a condução elétrica. E aí, ao invés da descarga elétrica passar por dentro do corpo do animal, começando pela cabeça, pescoço e assim vai, até os pés, ela vai procurar o caminho de menor resistência para sua passagem. E aí, normalmente, a menor resistência pelo lado externo da ave, pela plumagem que está molhada e tem condutividade elétrica. Tá? E aí a descarga elétrica efetiva vai ser menor, o frango não vai ser insensibilizado adequadamente e ele vai para a próxima etapa, que é a sangria, acordado ainda. Então ele irá sofrer bastante, né? E vai causar problemas fisiológicos que durante o processo de transformação de músculo em carne poderá apresentar características como a PSE, né? Desuniformidade do lote, ele é um problema também que afeta o atordoamento. Por quê? Porque a descarga elétrica aplicada, ela depende desses 3 fatores: do peso do animal, da idade do animal e se é macho ou fêmea, certo? Porque existem características entre os sexos que fazem com que aquela descarga seja mais forte ou mais fraca, certo? Então, quando se recebe um lote muito desuniforme, ou seja, a granja que criou aquele lote lá não criou de forma adequada, teve vários problemas lá que fizeram com que os animais viessem com muita diferença de peso, certo? Provavelmente esse lote vai ter uma desuniformidade também de atordoamento, certo? E aí o atordoamento poderá ser mais intenso em uns, menos intenso em outros, e tanto mais intenso quanto menos intenso são características negativas. Existem 2 fases da insensibilização ou do atordoamento, que são fases importantes da gente reconhecer para saber se o processo ele está ocorrendo de forma adequada. Existe a fase tônica, né, que a gente observa, né, nesta fase, quando o frango ele entra na cuba e já começa a receber a descarga, você percebe que ela junta as asas ao corpo, né? Ocorre um tremor muscular, isso também é muito fácil de ser observado. O pescoço da ave fica levemente arqueado. Tá? Então, essa é a fase tônica. Nesta fase, o animal não está insensibilizado ainda. A fase clônica já nos mostra o animal pronto para a próxima fase. Quando você percebe que as asas elas ficam soltas, né? O pescoço fica relaxado, e aí você tem a certeza que o animal ele foi insensibilizado e ele pode seguir então para a sangria.
ok? Esta aula vai só até aqui da sangria. A sangria ela pode ser manual mecânica, certo? Em muitos abatedouros, até mesmo de médio porte, em alguns grandes, a sangria ela é feita de forma manual. E em abatedouros de porte bem maior, a sangria ela é mecanizada. Qual é a finalidade da sangria? Retirar o máximo de sangue do corpo do animal, não é isso? Por quê? Porque retirando o máximo de sangue, você retira o máximo de oxigênio, transporte de oxigênio, e vai facilitar o processo de transformação de músculo em carne. Isso é um ponto. Outro ponto também, você vai reduzir o potencial de contaminação da carcaça, uma vez que o sangue é a primeira coisa que começa a se decompor no corpo dos animais. Quando não houver nória, a sangria pode ser realizada com a utilização de cones de aço inoxidável. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas figuras que identificam para nós esses equipamentos. Tá? A duração máximo de sangria é de 3 minutos. Ela pode ser menos, pode ser menor, mas não pode passar de 3 minutos, ok? Sim, a sangria ela é realizada através do corte da artéria carótida e da veia jugular. Isso tanto no estilo manual ou mecânico. Ok? Aqui vocês estão vendo imagens, a da esquerda a sangria manual e a da direita a sangria mecanizada através dos equipamentos. Tá? Veja que tanto a manual quanto a mecanizada, elas estão ocorrendo com o frango pendurado na nória nesse caso. Tá? Aqui é o caso de um abatedouro de pequeníssimo porte, onde o frango não é pendurado em nória, utiliza-se os cones. E o cone é isso, você pode ter o equipamento circular como esse, ou desta forma, tá? Onde você insere o animal dessa forma como você vê a operadora aqui, né? Colocando a cabeça para baixo. Esse cone ele tem a finalidade de deixar o animal contido, preso, certo? Ele está insensível, está dormindo, e daí você procede a sangria aqui embaixo, puxando levemente a cabeça e usando uma faca cortando no local certo. Tá? Então esse é um equipamento muito utilizado em pequenos abatedouros. Beleza? Então ficamos por aqui nessa nossa aula de reforço, vamos dizer assim, sobre processamento de frangos. Em breve eu lançarei a próxima aula dando continuidade ao processo de abate de frangos. Gente, agradecido pela audiência e até a próxima.